Olha que notícia maravilhosa, mas não é para o povo brasileiro não, é para os bancos, coitadinho dos bancos tão pobrinhos. Rentabilidade dos bancos retorna ao patamar pré-pandemia, antes da pandemia, e lucro sobe. O lucro dos bancos está subindo que nem um foguete a mais de 1.000 por hora, diz o Banco Central. Informações constam do relatório de estabilidade financeira do primeiro semestre, os primeiros 6 meses do ano de 2021, janeiro a junho. De acordo com o Banco Central, análises indicam que não há risco relevante para a estabilidade financeira. Não há risco relevante para a estabilidade financeira dos bancos. O povo está se lascando de verde e amarelo. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo. Ei, povão. E o povo ainda briga por políticos. Eles estão lucrando muito. Não é o povo brasileiro, não. Esses que estão lucrando muito são os bancos. Voltaram a lucrar como antes da pandemia. Durante a pandemia eles lucraram, mas lucraram menos. Agora a economia está voltando ao normal no mundo, né? Está voltando aos pouquinhos, mas o povo não está vendo essa economia, né? Essa situação econômica melhorar. Mas quem está vendo é os bancos. Veja o que diz a matéria. O Banco Central informou nesta segunda-feira, dia 18 de outubro, que a rentabilidade dos bancos retornou no primeiro semestre deste ano, janeiro até junho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 6 primeiros meses de 2021, ao mesmo nível que era antes da pandemia, pré-pandemia. Além disso, informou o Banco Central, o lucro das instituições financeiras também se recuperou. Hey, pessoal, vamos comemorar. Os bancos estão lucrando maravilhosamente bem. Temos que aplaudir, né? Viva os nossos bancos no mundo inteiro, no Brasil, as instituições financeiras, porque sem elas o povo não é nada. Sem os bancos, o povo não é nada. Os bancos ajudam muito os pobres, ajudam muito a sociedade, o povo. Não é verdade? Os políticos que digam, né? As informações constam do relatório de estabilidade financeira. Segundo o Banco Central, a principal causa para a recuperação da rentabilidade é o menor volume de despesas com provisões, isto é, os recursos separados para fazer frente a eventuais operações inadimplentes. Para a instituição, contudo, a incerteza ainda está acima do usual. O Banco Central também avaliou a inadimplência sob controle e a materialização de perdas aquém do esperado. Sugerem que não haverá alteração significativa nas despesas com provisões no curto prazo. Uma coisa que é interessante aqui que ele está falando, o Banco Central também avaliou que a inadimplência está sob controle. Inadimplência de quem? O povo, 62 milhões de brasileiros estão inadimplentes, estão com o nome sujo, no Serasa, no SPC. Essa inadimplência do que é? E coisa que eu fico pensando, como pode ter 62 milhões de brasileiros com nome sujo, no SPC Serasa, e os bancos lucrando? Os bancos lucrando absurdo, como pode? Que mágica é essa? Será que o governo, os políticos, o Banco Central não está dando dinheiro do povo para os bancos? Ano passado, só para refrescar sua mente, o governo deu na mão dos bancos 1 trilhão e 300 bilhões de reais para os bancos pegar esse dinheiro e emprestar e ganhar juros em cima. Mas esse dinheiro, esse 1 trilhão e 300 bilhões de reais, tem um detalhe, é do povo, dos impostos do povo.
o governo entregou na mão dos bancos, para os bancos lucrarem. Parece uma coisa absurda, né? Mas você acha que o povo está preocupado com isso? Que o povo está sabendo disso? Que o povo entende isso? O povo está preocupado, o povo entende de Big Brother Brasil, de A Fazenda, de novela, de futebol, de um monte de baboseira. Fica assistindo a CPI da Covid, vendo a briga, o Bolsonaro falar mal do Lula, Lula falar do Bolsonaro, torcendo. Enquanto os bancos, em qualquer governo, os bancos lucram. Seja o governo do Lula, da Dilma, do Michel Temer, do Fernando Henrique, do Fernando Collor, qualquer satanás que comande esse país, que esse Brasil, qualquer político canalha, o sistema é canalha. O sistema é terrível, o sistema é isso aí que você vê. O sistema está do lado dos bancos, está do lado dos empresários bilionários, dos líderes religiosos milionários e bilionários, como o de Macedo, Valdomiro de Santiago. O sistema político trabalha em favor dos ricaços. O povo pobre só serve para votar e pagar impostos. Essa é a realidade. O povo pobre só serve para pagar impostos e votar. Pagar impostos e votar. Quem ganha dinheiro é banco. Quem ganha lucro é banco. É dono de mídia, é dono de igreja, é empresário bilionário, é agronegócio, pecuaristas, grandes agricultores. Tem que assoprar para não passar mal. Vamos ver o que diz aqui mais a matéria para a gente encerrar esse vídeo, porque dá ânsia de vômito. E o povo ainda briga, sai nas ruas, e os bancos lucrando, dando risada, cada vez mais ricos, os donos de banco, os banqueiros. Então o Banco Central também avaliou que inadimplência está sob controle e a materialização de perdas aquém do esperado. Sugere que não haverá alteração significativa nas despesas com provisões no curto prazo, quer dizer que está perdendo menos dinheiro, ou está sob controle. Melhoras consistentes nas receitas com serviços e despesas administrativas crescendo abaixo da inflação. Também tem beneficiado a rentabilidade dos bancos, informou o Banco Central, quer dizer que eles estão rendendo mais ainda dinheiro. Uma coisa que aconteceu muito, está acontecendo muito nos últimos anos, é os bancos fechando e mandando gente embora para cortar gastos, custos e usando a tecnologia. Hoje muitas pessoas não vão no banco, fazem tudo as transações no celular, né? Tudo. Para quem então tem um monte de banco? Deixa alguns bancos, vai cortando, né, funcionário, vai fechando agência e aí vai economizando para os donos de banco e as pessoas ficando desempregadas. Importa que o banco tenha lucro. Então, o chamado retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos, ROE, atingiu 14% nos 12 meses encerrados em junho deste ano, o percentual mais elevado desde de maio de 2020, que foi de 14,6%, quer dizer, o patrimônio crescendo, voltando a crescer o patrimônio líquido dos bancos. Patrimônio, gente, dinheiro. Nos últimos 3 meses, ainda de acordo com a instituição, Banco Central, esse indicador somou 15,98%, atingindo o maior nível desde fevereiro de 2020, que foi de 18,15%, também no acumulado dos 3 meses anteriores. Com isso, retomou o patamar registrado antes da eclosão da pandemia do Covid-19. Os donos de banco estão tranquilos, estão sorrindo. Lucro sobe. Agora vamos falar de lucro. Junto com a melhora da rentabilidade, também houve um aumento no lucro. Segundo o Banco Central, o sistema bancário registrou um lucro líquido. Uma besteirinha, gente. Isso aqui é lucro líquido, viu? Pagando funcionário, conta de luz, conta de água, todos os gastos, os custos. Aí o que sobrou para os bancos? Uma mixaria, né? Sabe quanto?
chega aqui pertinho, chega mais. 62 bilhões de reais. Nos 6 primeiros meses deste ano de 2021, de janeiro de 2021 a junho de 2021, a soma do lucro dos bancos foi de 62 bilhões de reais. 62 bilhões de reais em apenas 6 meses. Ainda a gente vai ver os outros 6 meses, de julho até dezembro. O valor é 53% acima do registrado no mesmo período de 2020. 53% a mais do que o ano passado. Glória a Deus. Os resultados tendem a seguir melhorando com o avanço da vacinação e com a recuperação da atividade econômica. A recuperação da atividade econômica dos bancos, né? Mas as incertezas do atual momento econômico seguem acima do usual. Uma recuperação mais lenta da atividade pode prejudicar o cenário para a rentabilidade do sistema bancário, né? Sistema financeiro à frente, acrescentou o Banco Central. Pode prejudicar, né, gente? Olha, se tiver um lucro de 62 bilhões. Segundo dados da instituição, o lucro líquido dos bancos somou 114 bilhões 760 milhões de reais em 12 meses, até junho deste ano. De junho de 2020 a junho de 2021, os bancos tiveram um lucro de 114 bilhões e 760 milhões de reais. Este é o maior patamar desde fevereiro de 2020, antes da pandemia, quando o lucro das instituições financeiras em 12 meses somou 121 bilhões 430 milhões de reais. Com a crise sanitária, o lucro dos bancos em todo o ano passado havia recuado para 88 bilhões 840 milhões de reais por conta do aumento de provisões, recursos apartados para fazer frente às eventuais perdas. Foi o menor patamar desde março de 2018, quando os bancos tiveram um lucro de 88 bilhões e 90 milhões de reais em 12 meses. Estabilidade financeira. Ainda de acordo com o Banco Central, as análises indicam que não há risco relevante para a estabilidade financeira. Então os bancos estão tranquilos, não há risco para os bancos. Agora, em compensação, as pessoas, o povo... Pergunte para o povo como está a situação do povo brasileiro. As moedas que a gente tem que contar para ir no supermercado, pagar conta de energia elétrica, conta de água, comprar botijão de gás, pagar internet, remédio, roupa, produto, alguma coisa que a gente precisar comprar. Ver se a gente não está contando moedinha, nem dormindo direito. No primeiro semestre deste ano, o sistema financeiro manteve as provisões elevadas, recursos apartados para potenciais operações inadimplentes, mas as perdas esperadas com crédito se reduziram, a capitalização do sistema bancário melhorou e a liquidez manteve-se confortável. Incrível que eu pergunto para vocês, tem 20 milhões de desempregados, 62 milhões de brasileiros com nome sujo, e como é que esses caras estão crescendo? Está tudo confortável, tudo no conforto. Qual é a mágica? Onde vem esses lucros absurdos? Será que vem dos seus impostos? É lógico, né, gente? E o povo brigando por político. Abre aspas, esse desempenho está em linha com a evolução positiva da economia doméstica, em um período de recuperação parcial da confiança dos agentes econômicos e do avanço da campanha da vacinação, acrescentou o Banco Central, e do dinheiro que o Banco Central, o governo, manda dos impostos do povo para os bancos, né? Tem que completar aqui, né, para vocês entenderem. Para o futuro, o Banco Central avaliou que os fundamentos econômicos devem ditar as perspectivas para a estabilidade financeira. Para a instituição, é essencial preservar no processo de reformas para permitir uma recuperação sustentável da economia. Ainda há bastante incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia.
Isso porque há risco de disseminação de novas variantes do SARS-CoV-2, dificuldade para algumas cadeias produtivas obterem insumos, além de eventuais implicações na crise hídrica, falta de chuva, né? Crise elétrica, aí, acrescentou o Banco Central. Já pensou? Isso porque ainda tem problema, os bancos estão lucrando horrores. Imagina se não tivesse problema, hein, gente? Compartilhe esse vídeo, mande para um monte de gente, mande para as pessoas. Enquanto o povo está contando moeda para sobreviver, os bancos. Compartilhe. Fui. Lamentável, o povo não acorda.